Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Nosso assunto agora é a saúde dos municípios. Então, Camilo, a imprensa é normal a gente ouvir denúncias de fila nos postos de saúde nos municípios. Enfim, a saúde pública é um discurso de aproveitamento político em todas as campanhas. O senhor vê solução para essa situação? Eu tenho uma ideia, uma sugestão pessoal. Eu acho que a saúde pública dos municípios ela tem que ser compartilhada com os munícipes. Quem são esses munícipes que eventualmente poderiam contribuir com uma organização da saúde pública local? Os empresários, os representantes religiosos, representantes de toda a sociedade, eles poderiam, junto com a prefeitura, conseguir coordenar o atendimento da saúde pública nos municípios. A maioria dos municípios hoje, eles não têm condições de executar procedimentos de média e alta complexidade. Mas com certeza, 80% dos procedimentos eles poderiam ser resolvidos lá, com métodos diagnósticos que não são complicados. Então, se houvesse essa possibilidade de ter ambulatórios locais, com os médicos atendendo, realmente atendendo esses clientes como se fossem clientes, mudar o nome de posto de saúde e colocar um nome parecido com consultório, até para melhorar o astral, central de atendimento. Quer dizer, começar a tratar o munícipe, a pessoa, o indivíduo, como um cliente de verdade, e para isso implica em remunerar melhor os profissionais, com certeza, porque a remuneração que existe hoje para os profissionais médicos e paramédicos deixa muito a desejar. Então, tem que se prestigiar toda a comunidade que está envolvida. Tendo um tipo de atendimento diferenciado, você teria médicos suficientes para atender esse pessoal, fazer o diagnóstico, porque a anamnese, a entrevista, é 70%, 80% de direcionamento para o exame. Olha só. Eu já tive paciente no meu consultório particular em que ela trouxe um pacote de exame para me olhar, disse, doutor, paciente particular, pagou a consulta, etc., queria que o senhor olhasse meus exames. Eu falei, olha, mas eu preciso conversar com a senhora. Não, doutor, eu já consultei outro médico, fui levar os exames, ele não estava. Não, então eu vou examinar, fiz a entrevista, o que ela estava sentindo, não estava sentindo nada, e fui examinar. Falei, doutor, não precisa. Eu falei, não, eu vou examinar a senhora, precisa examinar. Bom, fiz o exame geral, encontrei duas coisas nela. Pressão alta e um nódulo na mama dela. Ela não tinha feito exame da mama. Eu falei, a senhora está com nódulo de mama. Palpável, pega aqui. Eu falei, eu tenho mesmo, a senhora está com pressão alta. Eu falei, mas a senhora não foi examinada? Paciente particular que consultou com outro particular. Não, doutor, eu cheguei e falei que queria fazer um check-up, ele me pediu 50 exames e não mediu a pressão. Olha só. Então, o médico precisa conversar com o paciente. É condição sine qua non. Para ele conversar, ele não pode atender uma consulta em 5 minutos. Doutor Camilo, mas como é que nós vamos colocar isso, esse atendimento numa rede pública, onde se o médico faz uma agenda dessa natureza, ele é pauleado pela imprensa que não atende bem e, obviamente, aquela situação de exploração, porque às vezes o sensacionalismo realmente é muito em cima desse profissional. Como é que nós vamos adaptar isso na rede pública? Vamos lá, eu comecei dizendo que tem que envolver a comunidade. No município é muito mais fácil você pegar 10 pessoas eminentes que têm condições e que podem até contribuir com o salário desse médico e conversar com ele. E vou ter mais médico e você vai atender a consulta de uma forma como você atende no seu consultório. Isso resolve porque os municípios não são tão grandes assim. E eu sei que existem municípios que dão medicina de primeira, tipo Sorriso e outros municípios. Quando eu estive na secretaria eu conheci como é que funciona, etc. Isso precisa de boa vontade da prefeitura e das pessoas que residem ali. Esse é um aspecto. Com relação ao sensacionalismo, eu tive um dia num evento em que estava o Jomir Betting e falei para ele de plano de saúde. Eu falei, doutor, eu vou falar para o senhor uma coisa. Eu tenho um emprego, Jomir Betting, e plano de saúde, quando fala bem, não dá ibope. Como da saúde pública não dá ibope quando fala bem. Agora, quando você acha alguém morrendo na porta ou um plano de saúde que deu problema, isso dá um ibope e, infelizmente, a imprensa vive de ibope. Claro. Então, eu não vejo ninguém falar bem de plano de saúde e das 45 milhões de pessoas que sustentam uma parte da saúde pública, porque esses 45 milhões têm direito ao SUS também. Claro. E eles
pagam duas vezes, paga o plano e paga imposto para o governo. O senhor acha que a verba que vai para a saúde está sendo bem administrada pelo Estado, pelos municípios? Eu acho que não. Acho que se perde muito, muito mesmo nesse caminho. Por uma série de questões e uma parte por repetição de exames nesses próprios pacientes, exatamente porque quando iniciou o tratamento não se deu a devida atenção. Então ele vai no médico, não resolve, vai no outro, não resolve, vem para Cuiabá e aí ele faz essa peregrinação. E muitas vezes aqueles 5% que precisam de médico e de atendimento acabam não conseguindo por causa dessa quantidade de pessoas que vai e quem realmente precisa não consegue. Nós estamos falando aí, e o senhor coloca bem, como é que o senhor faz quando o senhor pega... Nós temos municípios brasileiros, municípios mato-grossenses, que são administrados por pessoas que não têm grau de cultura nenhuma. Como é que nós vamos fazer com que a sociedade force uma situação dessa? Nós conhecemos municípios que prefeito e secretariado vivem em cima de avião dia e noite, e a saúde num caos. Como é que a sociedade pode, como é que o senhor ensinaria a sociedade a agir dessa forma, querendo dar parcela de contribuição, quando o senhor se depara com uma administração dessa natureza? Qual que é o fundamento de qualquer política relacionada com o ser humano? É a condição de vida melhor. A condição de vida melhor implica em todas as áreas que envolvem a nossa existência. E aí entra a segurança, a água, a eletricidade, o conforto, a saúde, etc, etc. Quem é que tem que reclamar? São os munícipes. E eles têm que ser alertados pelas pessoas formadoras de opinião. Na hora que vai um programa que nem o seu, qualificado, ouvido e de credibilidade, a pessoa diz assim, ela tem o direito. O cidadão está amparado na Constituição. Entende? E as pessoas que são formadoras de opinião e que têm noção das leis, elas é que têm que começar a orientar a população. De alguma forma, quer seja pela televisão, quer seja nas escolas, os professores, quer dizer, de alguma forma essa informação tem que chegar até a população. O senhor está dizendo que a imprensa tem que contribuir para se fazer uma revolução na saúde? Mas com certeza, quem é que hoje não tem televisão? Quem é que não tem televisão? Por que não temos programas educativos de direitos do cidadão e deveres do cidadão? É verdade, é verdade. Eu estive agora no Canadá, minha filha está estudando lá, entende? E eu fiquei impressionado com o país, ela está lá em Vancouver, eu tenho parente lá, perguntei quanto que vocês pagam de imposto? Falou 41%, o meu parente lá é trilhardário, estou falando em bilhões de dólares, ele foi para o Canadá com 17 anos, está com 75, constrói estrada, constrói prédios, constrói condomínios, então o pessoal que começou quando o Canadá ainda era pequeno, falou, Camil, nós temos saúde, ele não paga médico. Olha só. Não, eu falei, quem paga médico? Falou, só os que vêm migrando que ainda não estão qualificados como residentes. Qualificou como residente, ele já tem direito a tudo. As estradas são magníficas, a saúde é magnífica, a condição de vida local é magnífica, não tem ninguém pedindo esmola, não tem ninguém passando fome, não tem ninguém passando frio, porque o governo dá, e eles pagam 41%. Nós pagamos 66% de imposto e não temos nada. É verdade. O programa Cláudio Alves Sem Censura volta em instantes. Logo depois do intervalo, o aumento na idade dos usuários e como isso reflete no valor pago aos planos de saúde. Será que é possível mudar essa realidade? A resposta já já. Fique com a gente. O programa Cláudio Alves Sem Censura volta já. Fique sabendo sem censura. Em um contrato de plano de saúde, poderá haver 3 reajustes anuais, sendo reajuste financeiro, reajuste por mudança de faixa etária do beneficiário e reajuste em decorrência de adequação e utilização. Todos estes previstos em contrato e autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. As carências contratuais são utilizadas para adequar a prestação de serviço e a utilização do plano de saúde, fator esse utilizado para constituir os valores pagos pelos consumidores na forma de mensalidades.